Bom dia, meninos, tudo bem? Bom, continuando a nossa produção de texto editorial, né? Parte 2. Vamos ver como fazer a proposta, né? Não é um texto fácil, né? Texto dissertativo e argumentativo, ele exige um pouco mais de trabalho de pesquisa, de comprovação de dados. Não basta apenas nós colocarmos a nossa opinião em alguns textos dissertativos e argumentativos. E o editorial, ele é alguns desses tipos de textos, que exige de nós um pouquinho a mais de esforço. É a junção da informação lá de fora com o nosso poder de argumentação, né? Então, para escrever um editorial, não basta apenas, né, eu, como a editora-chefe de um jornal, falar o que eu penso a respeito de uma notícia da semana. Eu preciso emitir um texto da família dissertativa argumentativa, que é aquela que, né, trabalha com emissão de opinião, com argumentação. Não basta apenas eu dizer o que eu penso em nome do meu jornal. Eu preciso comprovar com dados, com citações, com opiniões de autoridades da área. Então, ela vai exigir de mim, que sou, no caso, né, estou fazendo aqui o papel da editora-chefe, o trabalho de pesquisa, tá? Não que o meu texto ele vá ser todo informativo. Eu lanço o meu dado, né, e comento em cima do meu dado, tá bom? Vamos ver então a nossa proposta da semana? Bom, então aqui eu tenho, né, a proposta que vocês receberam, tá bom? Que é editorial. Aqui eu tenho a imagem, né, que representa o que é fazer um editorial. E nela eu tenho aqui os dados, os gráficos que a gente vê muito, né? Que é um dos trabalhos de pesquisa, pesquisar dados, gráficos, internet, eu me manter informada. Se eu sou uma editora-chefe, eu preciso, né, buscar dados, estatísticas, pesquisas, para eu poder montar, né, o meu texto. Não basta apenas um editorial, né, como eu disse na aula anterior, eu colocar o que eu penso. Eu sou a editora-chefe do jornal. Para eu emitir opinião em nome do jornal, vamos fazer o nosso trabalho de pesquisa. Bom, então o que é o editorial? É um artigo de opinião em que se discute uma questão, um assunto, apresentando o ponto de vista do jornal ou da empresa jornalística, né, como já foi dito, né? E ele não vem assinado como artigo de opinião, que é o nosso próximo tipo de texto, porque ele vem em nome do jornal da revista, ou do jornal falado, né? Quando o âncora, né, o editor-chefe, ele fala ali no ar em nome do jornal, tá bom? Bom, para produzir o editorial, como eu já disse, ele precisa de um trabalho de pesquisa. Bom, aqui eu deixo para vocês um editorial que se chama A Mulher no Poder. Aqui eu tenho vários dados de pesquisa, certo? Que é a chegada, né, da presidente, quando a presidência da República foi dada a Dilma Rousseff. Isso foi um marco na história, porque foi a primeira, né, presidente, né, ou presidenta feminina, mulher. Bom, então aqui eu não tenho só a notícia. Aqui, ó, é um sinal importante. Aqui eu tenho a expressão de opinião do jornal. Aqui eu tenho um dado
75 milhões de eleitores. Então, aqui eu tenho a junção de um dado e aqui eu tenho a junção da opinião do editorial. É isso que eu venho falando para vocês. Aqui eu tenho uma retomada histórica. Desculpa, meninos. Lembra que eu falei que a gente pode fazer retomada histórica no tempo? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que o editorial, ele é formado pela junção de dados e opinião no jornal. Lembra que eu falei que eu posso fazer comparações com outros lugares, outros países? Olha aqui, falei da Alemanha, da presidenta Cristina, certo? Bom, e eu gostaria que vocês continuassem fazendo como eu. Olha só. Olha aqui. Tem mais outro lugar aqui, ó. Só assim será possível garantir a permanência. Aqui, nesse lugar aqui, eu tenho a opinião do jornal. Garantir a permanência no país, o trilho de desenvolvimento e da equidade. Ou seja, o que é equidade? Direitos iguais para homem e para mulher. Aqui eu tenho a opinião do editorialista. Então, é o quê? Ele joga o dado e ele comenta. Esse editorial aqui está pronto. Lembrem-se, meninos, para existir um editorial, antes existia uma notícia. Aqui, vamos analisar o editorial. Qual é o tema? Por que você vai descobrir o tema? Para você aprender que, para começar um parágrafo, eu começo o parágrafo com o quê? Com o tema. Vamos achar o tema aqui? Olha só. A chegada, vamos lá? Da primeira mulher à presidência da República. Então, aqui eu tenho o tema. Então, enfim, eu começo pelo tema. Então, aqui, essas perguntinhas vão fazer... Aqui, ó. Qual o número de votos recebidos por Dilma? É para você ver como ele busca dados. O edital fala de algumas conquistas importantes, ou seja, é para você ver como ele retoma a história. Você pode fazer retomada histórica? Pode. Então, aqui ele faz retomadas históricas, certo? Então, indique algumas mulheres que nos últimos anos conquistaram dados importantes no poder. Então, aqui, ele fez um trabalho de levantamento de dados. Entendeu? Ele fez uma pesquisa onde ele levantou dados. Quais foram as mulheres, né, que assim como os homens chegaram ao poder? Que desafios a presidente terá que enfrentar? Então ele faz uma projeção futura, né? Por que o editorial afirma que a presidente começa bem? Bom, só que lembrando que, se você responder essas perguntas no caderno, fará muito bem, caderno de redação, para você entender como é construído um editorial. Tudo bem? Todas essas outras perguntas aqui, a 4 e a 5, ela trabalha com a opinião do editorialista, tá? Que é a opinião dele. Para termos o editorial, antes nós tivemos, meus amores, uma notícia, certo? Aqui é o mesmo tema. Ó, o Tribunal Superior Eleitoral proclamou nesta segunda-feira o resultado, tarará, Dilma disputou o segundo turno com José Serra. É o mesmo tema. Só que aqui, será que tem opinião? Não. Porque aqui eu tenho apenas a notícia da vitória de Dilma. Assim como todos os outros jornais. Você pode pegar qualquer notícia da semana. Um jornal de renome, ele não dá opinião. Aqui nós vamos completar esse quadro.
Qual que é o tema do editorial? E da notícia? Opa, eu já dei a resposta. A vitória de Dilma. E a linguagem dos dois? No editorial e na notícia. Qual que é imparcial? Qual que é objetivo? Bom dia, Amore. Qual que é imparcial? Qual que é objetivo? Entendeu? Qual que emite opiniões? Qual dos dois, o editorial ou a notícia emite opiniões? Qual que tem a narrativa de um fato? Qual que mistura, assim, tem trechos, assim, de contar um fato? A notícia ou o editorial? Então, completem a tabela acima. A partir disso, qual dos dois tem opinião e qual dos dois não tem opinião? Você já vai descobrir. O que é o editorial? O editorial é o texto que emite opinião. Qual que é a finalidade? Mostrar para os eleitores a opinião do jornal a respeito da notícia. Como que é a estrutura dele? Juntar os dados, a notícia e a opinião do jornal a respeito disso tudo. Vamos produzir o nosso? Qual será a nossa notícia? Brasileiros são contra a lei que proíbe palmadas. A maioria dos brasileiros é contra o projeto que proíbe palmadas. Bom, então por aí já dá para a gente ter uma noção da nossa notícia, né? Os brasileiros, eles são contra. Bom, então vamos lá analisar então a nossa proposta de redação, continuando. Brasileiros são contra a lei que proíbe palmadas. A maioria dos brasileiros é contra o projeto de lei que proíbe a prática do castigo físico em criança. O texto enviado no início do mês ao Congresso estabelece que pais, professores e cuidadores de menores em geral ficam proibidos de beliscar, empurrar ou mesmo dar palmadas pedagógicas em menores de idade. De acordo com uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nesta segunda-feira, 54%, então, é a maioria, dos entrevistados são contra as medidas, enquanto 36% aprovam as mudanças. O projeto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva altera o texto do Estatuto da Criança e do Adolescente, atualmente em vigor. A medida visa garantir o direito de uma criança ou jovem de ser educado sem o uso de castigos corporais ou tratamento cruel e degradante. Atualmente, a Lei 8.069, que institui o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, condena maus-tratos contra a criança e o adolescente, mas não define se os maus-tratos seriam físicos ou morais. Com o projeto, o artigo 18 passa a definir castigo corporal com ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em dor ou lesão à criança ou dos adolescentes. Para os infratores, as penas são advertências, encaminhamento a programas de proteção à família e orientação psicológica. A lei ainda precisa ser aprovada pelo Congresso. Bom, primeira coisa, você vai pesquisar se essa lei foi aprovada. Segunda coisa, o seu jornal Cidadão vai se posicionar contra essa opinião dos brasileiros. Esses brasileiros estão certos em ser contra a lei que proíbe palmadas? Sim ou não? Você acha, que o seu editor-chefe, você acha que os brasileiros devem ser contra ou a favor da lei que proíbe palmadas? Porque aqui na notícia falou que a maioria dos brasileiros são contra. Por quê? Então, o brasileiro é um pessoal que gosta de dar palmadas? Por quê? Então, você que é o editor-chefe do jornal, vai fazer um levantamento para mim
Qual é o tema da notícia? Que o brasileiro é contra a lei que proíbe palmadinhas. Qual é o projeto de lei? Então, o projeto de lei é justamente esse aqui. O texto enviado estabelece que pais, professores e educadores, nosso professor jamais faz isso, né? Não pode dar empurradas, nada que, né, eduque a criança através de palmadinhas, beliscões, essas coisas. Bom, e detalhe, 54% dos brasileiros são contra. Esse é um dado. Tá. Qual é o seu trabalho como editor-chefe? Falar. Você é contra ou a favor dessa opinião dos brasileiros? Certo? Você acha que o brasileiro está certo em ficar contra? Ou você acha que o brasileiro está errado em ficar contra? Então, o que é que você vai ter que fazer? Vamos lá? Para escrever é preciso pesquisar. O que é que nós vamos ter que pesquisar? Porque o brasileiro é contra. De onde vem essa raiz do brasileiro, por exemplo, em bater na criança? Certo? Você já se posicionou? Você concorda em o povo brasileiro ser contra? Então vamos descer aqui. Qual é a tese do seu jornal? O seu jornal concorda com a posição do brasileiro? Com a posição do povo brasileiro? Brasileiro? Sim ou não? Ele concorda? Sim, então vamos procurar dados que sim. O brasileiro está correto, sim, porque a criança, ela não deve ser educada com palmadas. Então vamos procurar países onde as crianças não são educadas com palmadas. Vamos procurar especialista da área onde as crianças não são educadas com palmadas? Pronto, fechou os dois parágrafos. Segundo e o terceiro. Bom, sim ou não? Tá, você concorda, né? Você não concorda. Você acha que o povo brasileiro está errado, que as crianças elas precisam sim levar palmadinhas. Então vamos procurar dados de especialistas da área que as crianças precisam levar palmadinhas. Não vamos citar exemplo de casa. Porque minha tia dá palmadinhas. Não, não posso citar exemplo da minha casa. Porque minha avó bateu na minha mãe. Não, pode ser exemplo de casa. Exemplo de casa não serve. Porque de vez em quando minha mãe me dá uns beliscõezinhos e... Não. Entendeu? Tem que ser dados concretos e fora da minha casa. Dados de domínio público. Tudo bem? Vamos voltar aqui? Primeiro eu tenho que ter a minha tese. Qual é a opinião do meu jornal? O seu jornal, que se chama O Cidadão. Então, vou começar pelo tema. O meu jornal, O Cidadão, então lá, primeiro parágrafo. No que diz respeito à posição dos brasileiros serem contra a lei que proíbe empalmadas, o jornal Cidadão concorda com a maioria do povo brasileiro. Então, sim. Agora vamos mudar de lado. No que diz respeito à maioria do povo brasileiro serem contra, né, ou ser contra a lei que proíbe palmadas, né, as crianças, castigos físicos,
somos totalmente contra, porque isso não resolve o problema. Ponto. Aí, então, você vai procurar dados que sejam de acordo com a sua tese. Bom, se você é contra, procurem dados que sustentem a sua tese contra. Se você é a favor, procurem dados que sustentem a sua tese a favor. Certo? Bom, quem poderia ser especialistas da área? Bom, quem poderia ser os nossos especialistas da área? Bom, Conselho Tutelar, pesquisa sobre o ECA, né? ECA, conselheiros, na internet mesmo, conselheiros tutelares, são autoridades da área. Fala deles, né? O que eles disseram sobre isso? Sobre essa lei. Você pode fazer pesquisas com outros países em relação a outros países. Tudo para comprovar a sua tese. Lembrando que, se você está a favor, busque informações a favor. Se você está contra, busque informações contra. Vamos lá. Primeiro parágrafo. Você vai começar. Comece pelo tema, mais tese. Vou repetir. No que se refere ao... Vamos lá. No que se refere à questão do brasileiro ser contra a lei que proíbe palmadas. O jornal Cidadão é contra essa posição do brasileiro. Então, estamos contra. Primeiro parágrafo. Basta você citar o tema e a tese. No que se refere à posição do brasileiro que é contra a lei que proíbe palmada nos pequenos. A posição do jornal Cidadão é a favor. Concordamos com o povo brasileiro. Tudo bem, queridos? Bom, segundo parágrafo. Você pode citar? Cite um dado. O que pode ser esse dado? Pode ser o quê? Um país. Um país onde a prática funciona ou não. Vai depender de que lado você está. E aí, depois que você citar o dado, comente. Sempre saia do dado e comente. Terceiro parágrafo. Lembra que eu falei que no terceiro parágrafo, um espacinho que ficou ruim, parágrafo. É bom você citar uma autoridade da área. Que tal vocês procurarem uma fala de um psicólogo sobre a questão do castigo para a criança? Vai ter psicólogo que vai apoiar o castigo físico, a palmadinha, e vai ter psicólogo que vai não apoiar o castigo físico. Procure na internet. Uma autoridade, faltou um uzinho aqui, ó. Autoridade da área. Vai depender de que lado você está. Um psicólogo, um conselheiro tutelar. Basta um dado. Seu texto não precisa ser uma enciclopédia, uma Wikipédia ambulante.
Ó, usou o dado, comente o dado. Para eu comentar, eu coloco o ponto e uso um conector. Sendo assim, comente, coloca ponto e usa um conector. Para quê? Para marcar conector, vírgula. Para marcar que quem vai falar agora é você. Ponto, conector. Desse modo. Tudo bem? Para eu trocar de parágrafo, do primeiro para o segundo. Vai começar aqui, ó. Primeiramente. Para o segundo parágrafo. Em segundo lugar. Em segundo plano. Quarto parágrafo, eu vou finalizar, certo? Quarto parágrafo. Lembra que eu citei uma dica de fazer uma proposta de solução? Vai depender de que lado você está. Se você é contra, né, essa posição dos brasileiros, se você acha que o brasileiro ele deve apoiar, né? A maioria dos brasileiros são contra. Se você acha que isso é errado, que então você precisa fazer uma proposta de solução para mudar isso. Então, se a maioria dos brasileiros são contra, como é que eu posso mudar isso? Então, é uma conscientização, propagandas, a mídia, a internet, o Instagram, pode conscientizar os pais que a palmada, o castigo não é a melhor solução. Isso se você tiver contra. Se você tiver a favor dos pais, você pode fazer uma proposta de solução que ajude, né? Assim, que melhore, né? Que dê um up, né? Você pode fazer assim, uma melhoria, né? Não exagerar, você pode ficar do lado, a favor. Você pode reforçar que, por exemplo, as crianças, elas precisam, sim, às vezes, de um castigo leve, assim como disse o psicólogo, assim como disse o filósofo Protágoras, educar as crianças para não punir os homens, e por aí vai. Vai depender sempre do lado que você está. Tudo bem? Então, quarto parágrafo. Use a proposta de solução. Como que eu monto uma proposta de solução? Eu tenho um agente que faz alguma coisa pela gente. Eu tenho o que ele faz, por exemplo, o governo, a família, a mídia. A mídia através de hashtags, a mídia através de propagandas, certo? Pode conscientizar as famílias, tudo bem? Os pais, através de conversas, certo? E eu tenho também um efeito. O que eu quero com isso? Para que, assim, no futuro, esse problema seja sanado. Tudo bem? Para que, assim, no futuro, para que, vírgula, né? Eu estou usando assim. No futuro, esse problema seja sanado, não exista mais. Bom, qual conector que eu uso para terminar? Eu estou terminando, lembra que eu falei do portanto? Portanto é conclusão? Então, portanto, aqui, ó, para acabar. Tudo bem? Portanto, é um conector clássico para acabar. Certo? Bom, qualquer dúvida, meus amores, peçam à professora Josiane um plantão de redação, terei um melhor
o maior prazer em fazer com quem tiver dúvidas. Mandem dúvidas, não deixem de fazer as propostas de redação. Eu estou aqui para atender a cada um de vocês, mesmo que individualmente, aula particular, principalmente texto dissertativo, que eu sei que não é fácil, tá? Não esqueçam de usar a terceira pessoa, não usa eu, não use nós, tá? Você está escrevendo em nome de um jornal, tá bom? Me chamem, mandem dúvidas por ela, que ela repassa para mim, tá? Peça um plantão de redação que nós teremos a aula particular, tá bom? E um beijo no coração de vocês, espero ter ajudado, tá? E continuamos firmes e, se possível, faça a inscrição do Enem. No ano também pode fazer, tá? Mesmo como treineiro, lembrando que vocês podem optar, inclusive, esse ano, para fazer o Enem online, né? Vamos lá fazer a inscrição para a gente ver como é que é, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Vamos ver aqui. Um beijo no coração, foi um prazer dar aula para vocês. A gente ainda fica, às vezes, olhando, né? Como é que faz aqui? Pause, share. Um beijo no coração de vocês, foi um prazer. Espero que vocês estejam aos poucos, né? Estamos engateando ainda no gênero dissertativo argumentativo, né? Lembrando que dissertar, argumentar não é uma tarefa tão fácil quanto parece, mas aos poucos nós iremos conseguir, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração, tá? Humbertinho falou bom dia para vocês. Lembra do Humbertinho, né? Todo sozinho levantou e falou bom dia. Bom, são as coisas do dia a dia que nós compartilhamos com vocês, né? Então, estamos aqui de coração aberto, morrendo de saudade. E eu gostaria muito que vocês mandassem fotos das produções de texto, eu corrijo, né? Seria muito bom, muito gratificante, tá? Mandem fotos da entrevista. Eu gostaria muito de ver os textos, tá bom? Beijo no coração e até a próxima aula. Não deixem de assistir. Beijo.